Aqui, sonhei que eu ia visitar um pastor. Deixa eu ver aqui. Aqui. Sonhei que ia visitar um pastor e sua família. Não conhecia eles. Tinha flores coloridas e pegava nelas e tinha uma flor, dente de leão. O pastor assoprava e o dente de leão no meu rosto. Bom, né? Ele soprando o dente de leão, aí sai aquele negócio, né? É, como fosse bênção. Esse pastor pode ser um territorial. As penugens do dente de leão caíam no meu rosto e eu tirava com as mãos. Entrando na casa pastoral, tinha o pastor e a esposa, a família, uma mulher que ajudava a esposa do pastor e 2 homens. Parte 3, né? Parte 2. Agora, parte 3. Esses homens estavam muito machucados e tinham os 2 joelhos quebrados e outro muito machucado. E ele estava se recuperando na casa do pastor. E lá era tipo fazenda. Fazendo, a casa era grande. 4. O pastor dizia: vamos, Marina, entre no carro. E eu entrava no banco atrás do carro e o motorista era um padre, tudo territorial, né? Padre, pastor, daqueles antigos. Tinha uma arma na mão e ele falava nada e não tinha medo. Ele não falava nada, não tinha medo, tinha uma arma na mão. Né? Parte 5. Parte 6. Eles quebravam a cidade inteira. Casa e tudo, eles eram muito silenciosos. Eu escutava o barulho e saía para fora do local e encontrava com eles entrando num carro e ia para outro lugar. O pastor e o padre quebravam tudo, era? Chegava na outra cidade e estávamos lá. E os homens quebravam tudo. Os homens, que homens? Não era o padre e o pastor? Queimava a cidade toda. Eu escutava o som e saindo da cidade uma mulher me perguntava: você é um deles? Me tá para eu me salvar. Me tá para eu me salvar. Aqui tem me tá para eu me salvar. Acho que é o corretor, né? 8. Eu quero saber quem quebrou a cidade. Foi o pastor? O padre? Porque eles dão tão silenciosos que as pessoas só sabiam que estavam sendo atacados. Muito tempo depois eles eram violentos. Eles quem? O padre e o pastor? Muito silencioso. E não respondia, só saía do lugar. Nesta segunda cidade, quando a pessoa via fogo, alguns tentavam fugir. Mas já era tarde demais, porque eles eram silenciosos. E outros ficavam bebendo, fumando e dançando, com música alta esperando morrer. Está parecendo com guerra, né? Esse sonho aí está parecendo com guerra, mas eles quem? O padre e o pastor fazia isso? Você estava junto? Meu pai, lá vem eles de novo. Eles falavam assim: quando você escutar esse som, você sai da cidade e venha para o carro nos encontrar. Ele, o padre e o pastor, parece guerra, né? Esse sonho parece muito com guerra. Eu acho que esse sonho não é para você. Esse sonho deve ser guerra ou problemas de conflito junto, ou guerra internacional, guerra na Europa, alguma coisa assim. Padre, pastor, música, sinal. 10. Eu saía da cidade e ia para o carro é destino. E era outro carro super moderno com 3 lugares na frente, automático. E o outro chegava no carro e ficava esperando eles chegarem para ir embora. O pastor e o padre que destruía tudo, era o padre e o pastor. É.
Eu acredito, esse padre e esse pastor são dois líderes, né? E isso é uma guerra. Essas pessoas cantando e esperando morrer, pessoas envolvidas pelo sentimento de guerra. Não tá, eu acho que não é nada contra você. É algo contra o lugar. Guerra na Europa, guerra em alguma coisa. Vamos orar, gente, para que evitar guerra. E a cidade está ligada à situação. A cidade sendo destruída, se fosse para a pessoa, seria sonhos sendo destruídos. Mas não estou vendo uma conotação com você, eu estou vendo que você está acompanhando. O nome desse sonho chama-se sonho internacional. Qual é a diferença de um sonho internacional para um sonho para a pessoa? Qual é a diferença? A diferença é que o sonho internacional você apenas acompanha. E quando é para você, você participa. Aí em nenhum momento você participou de nada. Apenas você entrou no carro, saiu, entrou e saiu. 10. E eu saía da cidade. Eu saía da cidade e ia para o carro, destino. E outro carro super moderno, lugar, na frente, automático. E outros chegavam no carro e ficavam esperando eles chegarem para ir embora. Sonho cumprido, a lua está cheia, né? Era o pastor e o padre que destruía tudo. Chamado sonho internacional ou universal. 11, depois eu entendia que os homens do início, que estavam na casa do pastor, se recuperando, faziam parte do grupo do pastor e o padre. Me levava e atacavam as cidades. Então veja que o padre e o pastor não atacavam você. Qual é a diferença? Gente, isso é importante demais. O primeiro a falar na internet fui eu. O nome é Sonhos Internacionais. Internal Dreams. Eita! Que ele sabe falar inglês. Você vai falar inglês, meu irmão, inglês. Como é? International Dreamers. Vigi! Ele sabe falar inglês mesmo, ó. O cara, vigi. Ó. Você coloca assim, ó. Psiu, 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 psiu. Sonhos Internacionais. Joilson de Assis. Cadê? Oxi. Foi que houve? Sonhos Internacionais, Joilson de Assis. Ai, que vozinha bonitinha. Se eu não fosse casado, eu ia conversar com você. Ó, bem, ó. Sonhos Internacionais. Cadê? Aqui, ó. Há 4 meses atrás, existem sonhos internacionais. Você pode procurar e olhar as datas dos vídeos, que antes disso não existia. E eu digo, ó, sonhos internacionais demonstram realidades que irão acontecer ou que está prestes a acontecer. Ou sonhos universais. Esse sonho não é para você. Por quê? O padre, o pastor, os caras das pernas quebradas não atacavam você. Você está como tivesse de paraquedas, só assistindo eles fazer as coisas. Nem você destrói, nem eles destroem você. É como se você fosse uma testemunha. Isso é toda a característica de um sonho chamado sonho internacional. Aqueles homens que estavam com as pernas quebradas, eles faziam parte do padre e o pastor. Esse padre aí, esse pastor, ele é uma representatividade de líder. De líderes. Então, possivelmente uma guerra, né? Um conflito, pode ser na Europa. Vamos orar, gente, para que não aconteça, por favor. Se acontecer, né? Se acontecer, muita gente, né? Então que, no mínimo, quando você for dormir, ore. Esse sonho não é para você. Se fosse para você, você participaria do sonho. A única participação foi você acompanhando esses caras. A única coisa que esse pastor e esse padre fez foi soprar a flor na sua cara, né? É um código. Eu não sabia, pastor, sonhos internacionais. Sim, muita gente aqui que está na nossa igreja aí teve sonhos internacionais. Isso é um sonho, um aviso de possível conflito ou guerra.
Se fosse para você, você teria interação com eles. Cidades é sonho, é vida. Cidades destruídas, sonhos e vida destruída. Não tem nada a ver com você, não é a sua cidade, você não participou, você não correu deles, eles não correram atrás de você. Então não houve investida contra você. Entendeu? As suas tribulações e lutas são outra coisa. Isso aí é um aviso internacional. Deus não faz nada sem antes avisar aos seus. Você é de Deus. Então a lei do aviso avisa. Então a lei do aviso avisa. Então como é que eu vou saber, pastor, se o sonho que eu sonhei é internacional ou é para mim? É porque num sonho internacional, eu quero que você escreva escrevido, por favor. Num sonho internacional você não participa, só assiste. Entendeu? É como os sonhos de João, do Apocalipse. João não participa de nada, João não joga uma pedra, João não sai correndo atrás de ninguém, João está apenas assistindo. O anjo toca a trombeta, não sei o que lá, tal, chamado sonhos universais ou internacional. Vamos lá? Vamos aprender? Bora? E tem aí no nosso canal, assim, há 4 meses atrás, sonhos internacionais. Mas antes, eu venho falar acerca disso. Qual é o primeiro sonho que eu falei internacional? Esse aqui, ó. Sonhos internacionais. Sonhos internacionais. A lei do aviso. É um vídeo antigo meu, né? De quase 10 anos, a lei do aviso. Então, esses sonhos internacionais, quem é que vai escrever? Hein, Bruna? Pode ser guerra mesmo, e é guerra. Tá entendendo? Mas nós temos que orar para não acontecer. Porque só vai embora os pobres. Lá na Ucrânia já foi 2 milhões de jovens. Os seus conflitos, seus problemas é outra coisa. O anjo está te avisando que vai haver conflito. Esse padre, esse pastor são 2 líderes. Sonhos internacionais, sonhos nacionais e sonhos pessoais. Vamos lá? Bora, Bruna. Escreva aí, escreva escrevido. Em alemão, Eu sei que você é um alemão de Jesus, mas você pode escrever em português mesmo. Sonhos internacionais, sonhos nacionais e sonhos pessoais. O sonho internacional, eu explico. Sonhos internacionais e universais, o sonho que você apenas assiste. Exato, você entra num carro, o cara ali, acolá, ali. Você vê que ele não dá uma tapa em você. O único contato que ele teve com você foi ele soprando um dente de leão na sua cara. Mas essa parte é boa. É como se ele estivesse consagrando você para você ver o futuro. Nós podemos interferir no futuro? Podemos, orar pelo Brasil, orar pelo mundo. Esses caras querem guerra só para os outros morrer, eles não morrem. Sonhos internacionais, sonhos nacionais e sonhos pessoais. Joel tá certo, Joel. Anote aí, por favor. Você tem que aprender com o sonho dos outros. Sonhos internacionais, sonhos nacionais e sonhos pessoais. Inclusive, Shirley mandou um sonho para mim, eu vou interpretar... Só um momento. Então, esse sonho aí não tem nada com você. Tem porque você deve estar no lugar onde poderá ser atingido. Sonhos internacionais, você só assiste os sonhos. Internacionais e o nacional. E os sonhos pessoais, você participa. Vamos citar um sonho pessoal. Pastor! Oi! Eu ia andando no sítio, certo? De repente apareceu um lobisomem, certo? Esse lobisomem corre atrás de mim. Ai, pastor, estou prestando tanto no lobisomem. Calma, mulher, calma. Aí eu corri, ai! E o lobisomem correndo atrás de mim, eu jogava uma pedra nele, ele, vou lhe comer, Pronto, isso aí é um sonho pessoal. O lobisomem é um demônio, é um perseguidor. E um sonho internacional. Pastor, eu ia passando no avião e eu vi um bocado de lobisomem correndo atrás das pessoas e comendo as pessoas. Olha, esse sonho da Ucrânia foi sonhado aqui no nosso canal. A mulher sonhou e eu sonhei também. Ela sonhou com um robô pisando nas pessoas, robô esmagando as pessoas. E eu sonhei com um robô como fosse uma panela de pressão. Não tem esse metal da panela de pressão, né? Alumínio polido.
Era um robô como fosse uma panela de pressão. Esse robô pisava nas pessoas e acabava com as cidades. Isso antes da guerra da Ucrânia. E eu falei, isso é um sonho internacional. Aí houve a guerra da Ucrânia. Né? Olha bem. A mãe de Yaya, ela sonhou também com a guerra da Ucrânia porque ela tem parentes que é daquela região. A Ucrânia e aquela outra região que sofre muito. Toda guerra ela sofre. Como é o nome? Que toda guerra ela sofre. Mulheres bem branquinhas, lindas, sofreram com o comunismo, sofreram com como é o nome? Toda guerra só passa lá. Então essa menina, a mãe de Yaya, ela sonhou, né? Era um sonho internacional. Não, é um lugar que toda guerra sofre, parece uma maldição. Toda guerra passa em cima. Como é o nome? Eslavos? Não. Polônia. A Polônia é um dos lugares que mais sofre com guerra. Toda guerra só acaba lá. Os poloneses, né? Melodontes, o sacrifício que eles fizeram em cima era um matava, o outro veio e matou mais ainda. Realmente, pastor, eu estava só assistindo, como o pastor disse. Está vendo aí? Você teve um sonho internacional? Foi também? Então, assim, quando você só assiste o sonho, primeiro lugar pode ser um sonho internacional ou nacional. Entendeu? Agora, quando você participa do sonho, pastor, vinha uma onda. E eu estava correndo, pastor, aquela onda correndo atrás de mim, e mesmo de gente correndo e a onda matando as pessoas. Gostou da cara? Gostou? Eita! Dramatização. Dramatiza aí, por favor. E então eu corria e a onda vinha. Vixe, Maria, com a cara feia dessa, até a onda desiste. Então aí um sonho para pessoal. Agora um sonho internacional. O pastor estava no helicóptero. E eu vi as ondas pegando as pessoas morrendo. Aí, sonho internacional. São caras e bocas, né? E a onda vinha e o cara corria. Corre, Chiquinho. Corre, velho, corre. Aí ele levou uma topada. Meu Deus do céu, Ave Maria, querido Deus Padre. Então aí é um sonho pessoal. Deus está mostrando alguma coisa para a gente ter cuidado. Né? E o do helicóptero. Eu estava no helicóptero e as pessoas morrendo afogadas, daí olhando. Aí pode ser internacional. Entendeu? Então, ninguém nunca falou disso. Isso é informação privilegiada. Quanto tempo você é crente? Quantos falam assim? Você só ouviu aqui. Por quê? Isso é uma informação dada pelo Espírito Santo. Não é esse sonho, você pode ter outras preocupações, mas esse sonho não. Esses dois pastores aí, na verdade, são dois líderes. Pode ser uma guerra provocada pela religião, pastor? Pode sim. O mundo só está falando nisso agora, né? Todo mundo querendo entrar em todo mundo querendo o território de todo mundo. Isso é um príncipe que está se levantando, isso é espiritual. Veja que de repente tudo desiste, vira paz. Então de repente tudo volta. Um dos países que mais sofreu com todas as guerras que existiram no mundo é a Polônia. A Polônia sofre muito. E a Ucrânia também. Coitada da Ucrânia, só leva na cabeça. Até os presidentes que a Ucrânia elege, os caras parecem uns doidos. Fica provocando, catucando. Quem era a Ucrânia? Um dos melhores lugares de se viver no mundo. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Mas oremos. Sabe por quê? Queremos paz. O que você quer? É só apenas viver e ser feliz, não é verdade? Então vamos orar. Deus escuta você? Escuta. Mas eu e você, já oramos algum Pai Nosso pedindo paz ao mundo? E paz para o Brasil, paz para o... Isso vai atrapalhar o caminho do diabo. O diabo ele quer morte, destruição, quer diminuir a população. Mas Deus ele quer que as pessoas sejam felizes. Esses sonhos internacionais, eu não sei quem foi que sonhou que era um robô que matava as pessoas, arrancava a cabeça das pessoas, matava. Aí nesse mesmo dia eu estava aqui ao vivo e eu sonhei com um robô tipo panela de pressão esmagando as pessoas. Aí veio a guerra. O bom é que isso fica gravado, né? Sonho internacional, ninguém nunca falou disso. Mas tudo o que acontece no mundo é revelado aos servos de Deus.
Deus revela aos seus servos. Quando a gente reuniu a igreja online, falamos que existe uma guerra contra o Brasil, uma guerra espiritual, teve gente que disse, é besteira, pastor. Aí, ó, besteira? Tome. Começou com aquelas cantorazinhas fazendo oferendas, e aí, ó, o mal se estabeleceu. E agora, José? Entendeu? Então, ore pelo Brasil, ore pelos governantes, peça a Jesus Cristo que ilumine, que bote um espinho no trono dos governantes, na bunda, para que eles sentem em cima. A igreja não pode parar de orar, ela tem que orar porque nós estamos no mundo. Esse sonho foi muito significativo. Então, esses dois, esse padre e esse pastor aí, embora que você pode conhecer eles ou não sei, é apenas uma imagem. É uma imagem usada, mostrando dois líderes. São dois líderes. São vários rituais no Rio de Janeiro. Veja aí a situação do Rio de Janeiro. O cara não pode nem olhar para o bandido, que o pessoal quer prender você porque você olhou para o bandido, coitado, vítima da sociedade. O Rio de Janeiro está aqui, ó, sufocado. Tem lugares no Rio de Janeiro que é maravilhoso, mas do jeito que está, meu amigo, não dá para viver bem no Rio de Janeiro assim, não. O cara não pode ter nada na vida, o domínio não está mais na polícia, né? Então, e aí vem aquela pessoa, bota as cruzes de cabeça para baixo, bota a mulher pelada, essas coisas. Mulher pelada nunca fez mal a ninguém, mas é o ritual, o ritual que fizeram. Aí ninguém, isso é besteira, ó, toma a besteira aí, ó, toma a besteira. Mas Deus é grande. Se você tiver um sonho internacional, por favor, ore, você tem legalidade de repreender esse pastor e esse padre. Esse pastor não é pastor e esse padre não é padre, é apenas uma imagem. São dois líderes mundial e esses caras são dos demônios, eles estão destruindo todo mundo. Vocês são sacerdotisas, muitos de vocês estão comigo aqui, têm dons. E esses dons aí manifestam nessa hora. Os dons se manifestam nessa hora, é uma hora bendita. Que maravilha, né? Então veja aí, sonhos internacionais e sonhos nacionais. Joilson de Assis. São três características: sonho nacional, internacional e pessoal. A diferença é essa: se você tiver um sonho que você não participa, então é apenas um sonho internacional. Onde é que está isso? Na briba. O pastor interpretador de sonho tem que mostrar na briba e ao vivo. Eu mostro o sonho de João. João não participou de nada. João não abriu o livro da vida, os anjos não correram atrás de João, a besta do Apocalipse não correu atrás de João. Você viu João? João, ai, a besta do Apocalipse, corre! E a besta, vou pegar você, João! Fala, calma, João! Não, você não vê, você vê, João viu a lua nova, hein? Lua cheia. João viu a besta do Apocalipse, viu o anticristo, viu os anjos tocando a trombeta, mas você viu João tocando trombeta? Toca a trombeta, João! Eu fico maravilhado como é que Deus mostra a um matuto que nem eu essas coisas. Eu digo isso para você saber que tudo é o dom. Você está me assistindo por causa do dom. Você viu João fazendo assim, ó? Não. João viu milhares e milhares de anjos. Ele viu. Então aquele sonho não foi para João. Aquele sonho foi um sonho internacional. Entendeu? Gostou? Quem gostou, dá um like aí. Você sabia que tinha sonho internacional? A Bruna não sabia, né? Mas eu já vi falando há anos. Sonhos nacionais, sonhos internacionais. Né? Agora, se João dissesse, eu peguei a trombeta e toquei, e agora eu peguei os 7 selos, tirei 2, Jesus tirou 5, e aí eu fui... Não, eu peguei o cavalo branco e montei no cavalo branco atrás do homem de branco, não. João apenas viu. Então mostra que o Apocalipse é um sonho internacional. Olha! Gostou? Agora você sabe que existem informações privilegiadas. Olha, o sonho torado e João só. O João torando? Não entendi.
Né, chorando, acho que é chorando, né? Sim, mas nada atingiu. Uma pedra não atingiu a cabeça de João. João não participou, apenas observou. Olha aí, Bruno. Tá vendo, Bruno? Hã? Bruno e Íria. Então, assim, o negócio de Joicinho, de Assisim, é porque ele tem que falar e mostrar na Bíblia. Não é algo espiritual mesmo. É verdade, pastor. O Apocalipse é mundial. Sim, o Apocalipse é mundial, menina. Olha... E João não participou de nada, apenas chorou, viu o cordeiro meio morto, viu o selo da vida, o 7 selos, a primeira trombeta, a segunda trombeta, a quarta trombeta, a quinta trombeta e tome trombeta. Mas assim, não participou. Então o anjo pegou e deu uma trombeta na cabeça de João e João saiu correndo. O cavalo preto e o vermelho saiu correndo atrás de João. E o 7 selos saiu pregado no sapato. Não, João apenas viu. Ele chorou. Tal, mas ele não participou. Então, tome briba. Tome! Agora, você acredita em sonhos internacionais? Você pode ter outros problemas e ter outros sonhos, que é para você, mas esse não é para você, tá? Epa! Eu vi, pastor, a mansão celestial é linda, os portões de ouro. Olha que maravilha. Por isso não faz mal anotar os sonhos. O que você tem que fazer é o seguinte, se você sonha com um sonho internacional, o seu DNA deve ser forte, você deve ser uma sacerdotisa ou um sacerdote, você pode orar um Pai Nosso, o normal é orar 7 Pai Nosso, para que não aconteça. Os anjos apenas mostraram para você. Aquilo é um teatro que os anjos fazem. Esse teatro é para que você saiba que vai existir uma peça, entendeu? Tudo está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Você nunca tinha parado para pensar que João não participou de nada. Você não encontra João, então João botou a mão no rio da vida e bebeu, gluc, 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 gluc. Então João pegou lá a árvore da vida e comeu. E João montou no cavalo branco e saiu voando com o cavaleiro. João jogou uma pedra na cabeça da besta e o dragão. Não, João não fez nada disso. Apenas João viu milhares e milhares de anjos. Lara, 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 lá. Então, os sonhos internacionais, repetido, bem repetido, para ficar na sua cachola, os sonhos internacionais é aquele que você vê, mas não participa, tá? Porque se fosse para você, seria outra interpretação, né? Isso mostra, gente, que há uma possibilidade de haver essas guerras aumentarem. Vamos orar e pedir a Jesus Cristo que tenha misericórdia. No fundo, a gente fica dizendo, isso não vai acontecer. Mas a gente tem que orar para não acontecer. Tudo pode acontecer, mas nós podemos orar para não acontecer. Ele viu, ele contemplou. E ele diz mais, eu não sabia se estava em espírito ou eu estava de carne. Eu não sabia. Olha, e então o anjo me mostrou, e então eu vi, e então o anjo me mostrou, e então eu vi, então o anjo me mostrou, e então eu vi. Você não vê... ele participando, tomando banho lá no Rio da Vida. Peraí, anjo, deixa eu tomar um banho aqui no Rio da Vida. Que Rio da Vida gostoso, maravilhoso, né? Eu vou beber aqui né? Então, os sonhos internacionais são aqueles acontecimentos internacionais ou nacional, tá? Eu vou contar, por exemplo, um sonho que minha tia teve. Tia Marta. Tia Marta é uma sacerdotisa. Então, ela sonhou um avião caindo e as pessoas morrendo. Mas ela não estava no avião, ela apenas sonhou. Foi o avião da TAM caindo. E eu vou mostrar mais, do jeito que tia Marta, que não é pastora, não é nada assim religiosa, né? Ela é religiosa, católica. Mas ela não é assim, madre, padre, não. Ela é uma sacerdotisa, então ela é alguma coisa. O pastor da Assembleia de Deus lá do Rio Grande do Sul, porque a Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, ela é um ministério diferente dos outros, né? Ele sonhou, né? Sonhou com o avião caindo, ele sonhou assim, o mundo se acabando, né? Aí já é outra interpretação. Então, quando aquele sonho é nacional, você vê que a tia Marta sonhou que o avião caía e todo mundo morria queimado. Mas ela não estava no avião, nem estava embaixo, apenas ela viu. João viu. Aí quando ela foi buscar o leite, quando ela voltou, ela soltou a vasilha do leite no chão. O avião da TAM caiu de manhã e matou todo mundo, né? Então, assim,
é chamado sonho nacional ou internacional. Existe alguma diferençazinha entre o internacional e o nacional? É muito parecido. É muito parecido. Agora, o sonho pessoal, aí sim, você participa. Entendeu? Expliquei aí do lobisomem. Internacional, você de helicóptero olhando o lobisomem correndo atrás das pessoas e comendo as pessoas, certo? Pessoal, você correndo e o lobisomem correndo atrás. Ou o lobisomem pula no helicóptero e derruba o helicóptero. Então, o sonho pessoal, você participa. O internacional, não. E o nacional? O nacional está mais para o internacional do que para o pessoal. Tem uns códigozinhos pequenos que diferenciam um do outro, mas é muito melindroso. Entendeu, menina? Tem alguma pergunta? Se fosse para você esse sonho, a gente deveria entrar em oração forte. Mas não é. Mas mesmo assim, é para alguém, algum lugar, muitas pessoas poderão sofrer. Então vamos orar para esses homens terem paz. Ou ter uma dor de barriga e cagar e esquecer de guerra, né? O cara com dor de barriga não dá para fazer guerra não, cagando não, né? Então assim, esses sonhos internacionais acontecem demais. E as pessoas confundem a coisa. Agora você vê, olha bem, olha para mim, como a sua mente esclareceu com essa explicação. Sim, a sua mente esclareceu. Hoje, quando você tiver um sonho, você vai pensar, é internacional ou é nacional? Por exemplo, esse do robô cor de panela de pressão. Quem sonhou foi eu. E o outro robô? Foi a irmã da igreja, que eu não sei quem foi que sonhou. O outro robô comia as pessoas, esmagava, jogava no chão. E esse robô que eu sonhei saía pisando nas pessoas e matando. Era um robô panela de pressão, antes da guerra da Ucrânia. Então o que é que acontece? Onde é que eu estava? Eu estava vendo o robô. O robô estava correndo atrás de você? Não. O robô jogou uma pessoa em você, uma pedra? Não. Então, tudo indica que é um sonho internacional. E foi. Quem é que entendeu, gente? Obrigado, pastor. Vou orar sim. Amém. Você é uma sacerdotisa. Deixe Deus te usar. Então, ore para que isso não aconteça. Você tem legalidade. Você não está entrando de gaiata, não, tá? Você tem lelé. Tem o quê, rapaz? Lelé. Lelé é legalidade. Eu te abençoo em nome de Jesus. Abençoo toda a tua família, tua vida. Os teus sonhos sejam realizados de bom. Os teus sonhos, não é esse sonho aí, não. E muito obrigado por você estar conosco na Igreja Online. Um cheiro na testa, tá? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.